vamos estudar a palavra de Deus. João capítulo 2, João capítulo 1, versículo 43 ao versículo 51. Amém? João capítulo 1, versículo 43 ao versículo 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra, que é santa e poderosa. Pedimos a Ti que fale conosco, Senhor, que a graça da palavra esteja em nós e que o Senhor possa derramar do Teu Espírito em nossos corações. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Hoje mergulharemos juntos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Nesses versículos encontramos um diálogo transformador entre Filipe, Natanael e Jesus. Uma conversa que nos desafia a enxergar além das aparências e a abraçar a verdadeira fé. Esse texto é interessante. Esse texto vai trazer revelações aos nossos corações. E aqui a gente vê nesse diálogo algo poderoso, algo simples e algo poderoso. Então eu quero voltar aqui. Filipe encontrou Natanael e disse: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei, a quem os profetas anunciaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Veja só, essa palavra de Filipe é semelhante à palavra de André, quando André encontrou Pedro, que foi a nossa mensagem anterior,
batismo de Jesus e também os discípulos de João seguiram a Jesus. Quando João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos de João seguiram a Jesus. Eles fizeram uma escolha maravilhosa. E agora aqui, Filipe é chamado por Jesus. Jesus diz para ele: segue-me. E essa palavra de Jesus foi dita a nós. Jesus também nos chamou a segui-lo. E o que eu vejo aqui é que no coração de Filipe havia uma alegria. Ele encontrou o Messias. E todos nós devemos nos alegrar porque encontramos o Messias, o Salvador da humanidade. Aquele que João 3,16 diz, maravilhosamente, quando diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi esse Jesus, esse poderoso, que Filipe encontrou. E por que ele encontrou? Ele vai a Natanael, seu amigo, e ele apresenta Jesus a Natanael. Nós precisamos apresentar Jesus para os nossos amigos. Nós precisamos apresentar Jesus para os nossos parentes, para as nossas famílias, para os nossos colegas, para os nossos vizinhos. Nós precisamos apresentar Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a salvação. Jesus é a vida. Então nós precisamos apresentar Jesus. Se temos um amigo, nós temos que apresentar Jesus para esse amigo. Porque ao amigo nós não apresentamos coisa ruim, apresentamos coisas boas. E Filipe fez isso. Ele fala com Natanael. Aí, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, ou Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha só que coisa linda aqui. Filipe revela. Filipe disse que encontrou Jesus, o Nazareno, isso é, aquele que é poderoso, aquele que cura, aquele que transforma a vida, aquele que ressuscita os mortos. Então Filipe disse: nós encontramos aqui alguém que é diferente de qualquer ser humano, ele é poderoso. Aí, mas Filipe também fala assim: nós encontramos Jesus, o Nazareno, e depois ele revela: o filho de José. Quando ele fala o Nazareno, filho de José, veja só o que acontece. Versículo 46, Natanael faz uma pergunta a Filipe. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era vilarejo, um lugar que muitos não davam crédito. Será que podia sair alguém, alguma coisa boa dali? Então ele faz essa pergunta. Mas vamos ver. Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe não gastou muitas palavras com Natanael. Ele
a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo, pecado, iniquidade. Natanael era um homem que fazia a diferença na sua geração, e são pessoas assim que o Senhor está esperando encontrar na nossa geração. Ele busca os fiéis da terra. Aí Jesus fala, ele dá testemunho de Natanael. Ele disse que não há dolo, não havia dolo na vida de Natanael. E Jesus tem propriedade em falar de qualquer ser humano. Se ele disser não tem dolo, é porque ele conhece o coração. Ele conhecia o coração de Natanael, assim como conhece o meu coração, assim como conhece o seu coração. Então, Natanael era um homem que fazia diferença na sua geração. E, como eu disse, Jesus é o único que pode declarar isso, que pode dizer isso, se há dolo em nós ou não. Aí, quando ele diz isso, veja o que acontece com Natanael. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas o que aconteceu aqui? Jesus revela o interior de Natanael. E Natanael o chama de mestre, mas logo atrás ele não pergunta se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Mas agora o que acontece? Quando o seu interior é revelado por Jesus, ele chama Jesus de mestre. Por quê? Porque Jesus sonda os corações. Só Jesus sonda os corações. E aí, veja aí, coisa mais maravilhosa. Jesus diz assim: ao que lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Natanael estava debaixo da figueira. Jesus o viu debaixo da figueira. Jesus revela isso para ele, que antes de Filipe apresentar a ele, Jesus já o tinha visto, isso é, Jesus já o conhecia. Jesus já nos conhece antes da fundação do mundo. Antes de nós entrarmos no ventre materno, Jesus nos conhece. Ele é poderoso. Aí, Natanael agora se converte, né? Natanael agora, o que acontece com ele? Ele era um homem que não tinha dor, não tinha pecado, não tinha iniquidade na vida de Natanael. Ele era um homem justo, ele era um homem direito, ele era um homem que a sociedade olhava para ele e dizia: ali vai um homem direito, ali vai um homem justo, um homem fiel, ali vai um homem de verdade. Mas Natanael ainda não conhecia o Salvador. Mesmo antes de conhecer a Jesus, ele era um homem direito. Mas agora Jesus é apresentado para ele. Agora ele conhece Jesus. E certamente a vida de Natanael, daquele encontro com Jesus em diante, foi uma vida diferente. E você pode perguntar: mas como diferente, né? Se o homem já não tinha dor na vida dele antes de conhecer o Messias, o Salvador, e agora quando conhece, aí que a vida de Natanael impressionava a pessoa. Deus está esperando isso de nós, que nós venhamos impressionar pessoas com a nossa vida. Não é com dinheiro, não é com carro bonito, não é com casarão, não é com uma mansão, mas com a nossa vida, com a nossa
Ter uma vida próspera é muito legal, mas ter uma vida com Jesus é melhor ainda. Nós precisamos ter esse coração. Coração alegre por ter Jesus, por conhecer a Jesus, que é o Messias. Natanael ficou impactado. Filipe já sabia que era Jesus. Filipe já estava com o seu coração derretido por Jesus. Como é que está o seu coração? Como está o seu coração agora, nesse momento? Derretido por Jesus ou coração duro, que não crê, que não acredita em Jesus? Vou logo te avisando, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Se agarre nele, busque a Ele, viva para Ele, viva com Ele. Ele próprio disse para nós em João 15, versículo 5, na parte B, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos de Jesus, precisamos para nós e precisamos apresentar as pessoas que estão à nossa volta. Então fale de Jesus, apresente Ele para as pessoas que estão à sua volta. Quem sabe no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, no seu lugar de lazer, fale de Jesus. Então Filipe falou de Jesus quando Natanael duvidou se de Nazaré podia vir coisa boa. Ele disse: vem e vê. Então ele chama Natanael à presença de Jesus. Natanael chega à presença de Jesus e ele reconhece que Jesus era o Messias e o chama de mestre. Quem é Jesus para você? Tem muita gente que diz: o cara lá de cima. Tem muita gente que diz que Jesus é um homem qualquer, um profeta qualquer. Jesus é mestre. Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade. Foi Ele quem carregou o nosso peso, o peso do pecado, o peso da morte. Foi Ele que carregou aquela cruz pesada. Foi Ele que foi crucificado em nosso lugar, em nosso favor. Quando Natanael o conhece, ele fica como quem sonha. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus disse a Natanael que ele o tinha visto debaixo da figueira antes de Filipe o apresentar, e aquela palavra desce ao coração de Natanael, e Natanael fica ali, certamente sem chão, as pernas devem ter tremido, todo o corpo dele deve ter tremido, ele deve ter ficado todo arrepiado na presença do Senhor, porque o Senhor falou do que estava no seu interior. E assim como Jesus falou de Natanael, Ele fala de cada um de nós, Ele nos conhece. Então não tente esconder nada de Jesus. Você pode esconder de mim, pode esconder de qualquer ser humano, mas de Jesus nós não podemos esconder nada. Nada. Agora Jesus prometeu para Natanael uma coisa maravilhosa. Veja só, versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Então veja que Jesus estava prometendo a Natanael algo poderoso, algo maravilhoso. Você vai ver coisas grandes. Ele promete para você e para mim que nós veremos coisas grandes, coisas maravilhosas.
nós veremos isso. Que essa bênção, essa graça esteja proposta para as nossas vidas e que nós possamos fazer de tudo para sermos como Natanael, que não haja dor em nós, que nós possamos nos afastar do pecado, nos afastar das iniquidades, que venhamos buscar a face do Senhor e que venhamos adorá-lo com toda a nossa força. O Senhor nos abençoe. Ele derrame sobre nós o seu poder. O seu Espírito esteja dentro de nós e que sejamos movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que essa graça maravilhosa esteja em mim e esteja em você. Que nós possamos ter a alegria de apresentar Jesus para todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a ti que fale conosco, continue derramando, Senhor, o poder da palavra em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, abrindo os nossos olhos espirituais, que nós possamos ver, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, e que o Senhor possa nos revelar, assim como o Senhor fez com Natanael. Pai, também pedimos a Ti, Senhor, que faça o que fizeste com Filipe. Filipe tinha a revelação do Cristo, Filipe tinha a revelação do Salvador, Filipe tinha a salvação, a revelação do Senhor. E o Senhor disse para ele: siga-me. Estamos aqui, Senhor. Assim como disse Isaías para o Senhor, quando o Senhor disse para ele que não tinha quem enviar, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E que nós possamos nos colocar, Pai, na posição, que possamos, com os nossos corações, Pai, declarar isso: eis-me aqui, envia-me a mim. Venha nos abençoar e nos guardar, Senhor, que te pedimos nessa hora, pedimos a Ti, Senhor, que venha abençoar, ó Pai, a nossa noite, que tenhamos todos uma noite abençoada na Tua presença, que possamos voltar aos nossos lares abençoados e guardados por Ti, e orando, Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Igreja em Cristo, do amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a igreja amada do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente. Um abraço.